Olá, tudo bem? Vamos falar rapidinho aqui da etapa de realização do projeto de implantação, produção, estoque e custos na Madepar, 29/11/2018. Vamos falar de 3 tópicos aí envolvendo customização do sistema, cadastro inteligente, estrutura inteligente e cálculo de metro cúbico de madeira. Com relação ao cadastro inteligente, foi mandado em evidência pela Help Pro no dia 16/11, da disponibilização de uma rotina chamada, de uma opção chamada buscador Madepar dentro do cadastro de produtos. Isso foi disponibilizado na base Desenv ambiente PCP 2018. Ao acessar a rotina, o objetivo dela, em função de campos padrão do cadastro de produto e campos Madepar, o sistema localizar produtos com essas características e dar a opção, caso não encontre, de gravar um novo produto. Houve uma call essa semana, no dia 27/11, e ficaram algumas pendências para a Madepar em função dessa call. Definição de opções para os campos finger, arco, posição e outros campos que se fizerem necessários, dar ok nos demais campos com relação a tipo, tamanho e opções, e após isso definido e atualizado no sistema, iniciar o cadastro dos produtos intermediários. Com relação à estrutura inteligente, o status hoje, 29/11/2018, é que está em desenvolvimento. O objetivo dessa rotina aqui é calcular as quantidades de itens como miolo lateral, ripa finger, lâmina, chapa, tinta, cola e outros acessórios. Ainda está para definir se vai ser feito via gatilho ou via uma opção adicional de recálculo. Com relação ao cálculo do metro cúbico de madeira, a dificuldade é não cadastrar os produtos intermediários, miolo, lateral, ripa finger com comprimento. E que o componente abaixo desses itens, que no caso é um componente madeira, com código 3095, tem essa quantidade calculada automaticamente conforme o comprimento do PI superior e a largura e espessura desses PIs aqui. Informo que hoje, 29/11/2018, já conseguiu uma solução e está ok tanto para o cadastro de estrutura quanto para a ordem de produção. Foram usados 2 pontos de entrada aqui do sistema para isso. A solução desenvolvida envolve que as estruturas desses PIs aqui terão a repetição do componente madeira quantas vezes forem as medidas de comprimento envolvidas com PI de nível superior. Almofada, cabeceira, montante, intermediária, soleira, por aí vai. A repetição do componente madeira nesses PIs serão controladas pela propriedade padrão revisão de estrutura. Sendo assim, haverá uma revisão de estrutura para cada comprimento possível desses PIs aqui. As repetições e revisões serão criadas automaticamente pelo sistema, isso já está ok, ao mesmo tempo que revisões sem comprimento serão excluídas. Quando uma OP de PI estiver sendo criada, desses PIs, o sistema irá identificar o comprimento do PI de nível superior e identificar qual revisão utilizar, jogando essa informação no campo C2 revisão. Aqui eu só destaco quais são os campos envolvidos na lógica. Campo customizado no cadastro de produto, campo padrão no cadastro de estrutura, campo customizado no cadastro de estrutura e campo padrão no cadastro de OP. A solução, dando uma olhada usando uma explosão de estrutura, então é usar uma revisão para cada comprimento. No caso aqui a gente tem 2 portas, XXX e YYYY. Cada uma usa um montante diferente, com dimensões diferentes, comprimento, largura e espessura. Porém, os 2 montantes usam o mesmo miolo, que não possui comprimento, possui apenas largura e espessura. Como existe uma única estrutura para esse cara e não várias, e a quantidade desses componentes madeira tem que ser definido nessa estrutura e não nessas estruturas superiores, a solução foi realizar N repetições desse componente madeira, e isso envolve o uso de N revisões. Então, por exemplo, aqui a gente teria a revisão 1 para um comprimento, revisão 2 para outro comprimento e assim por diante. A quantidade desse item vai ser definida como
comprimento desse item vezes a largura e espessura desse item. Portanto, foram criadas customizações aqui para o cálculo da revisão. Se estiver processando essa porta, o sistema vai calcular que tem que ser usada a revisão 1, por causa desse comprimento e, consequentemente, a quantidade definida aqui. E se estiver processando essa porta, o sistema vai entender que tem que usar a revisão 2 em função desse comprimento aqui. Então, vai ser analisado o comprimento, nesse caso, do montante versus o comprimento do item madeira em cada revisão. Os locais de cálculo, conforme eu comentei, é na estrutura de produto e na ordem de produção. A seguir eu vou estar passando um pequeno vídeo mostrando mais ou menos como isso ficou no sistema. Ainda não estava pronta a parte de geração automática, de revisão, nem a parte de exclusão de componentes madeira sem comprimento definido, mas isso já está ok. Valeu, obrigado, um abraço. Bom, vamos dar uma olhada aqui como a solução foi implementada no sistema, envolvendo o tratamento de produtos intermediários sem o comprimento e o cálculo dos metros cúbicos de madeira usados por esses produtos intermediários. No caso, a gente está falando aí de miolo, lateral, ripas e ripa finger. Se olharmos estruturas aqui de produto acabado, temos a estrutura do produto final 3, que usa aqui o montante com final 01, e temos o produto com final 4, que usa o montante com final 02. A diferença entre esses dois montantes são as dimensões. A diferença entre comprimento, largura e espessura. Olhando a estrutura dos montantes, montante 1 e 2, vemos que os montantes usam a mesma lateral e o mesmo miolo, apesar dos montantes terem dimensões diferentes. Olhando a estrutura do miolo, vemos que temos duas sequências e duas revisões cadastradas para a mesma item madeira. E aí temos um campo customizado aqui que define para qual largura que a quantidade aqui definida corresponde. O miolo tem largura e espessura e o comprimento vai vir do item superior, que no caso é o montante. No caso da lateral, ainda estamos só com um produto madeira cadastrado e sem quantidade calculada e sem comprimento definido, quantidade 1. Ao visualizarmos a estrutura do montante, que tem as 3 dimensões, caso não encontre uma revisão por comprimento, vai ser exibido um alerta. Foi notificado uma revisão de comprimento para o produto LT final 01, comprimento 2042. Esse alerta não aconteceu para o miolo. E essa quantidade que foi definida de madeira para esse comprimento 2042. Se a gente olhar o outro montante, que tem um comprimento maior, vemos que a mesma mensagem é exibida para a lateral. E no caso do miolo, ele já usou uma outra revisão, 002, com uma outra quantidade, porque o comprimento aqui é diferente. Nesse ponto ainda não está no ar a geração automática das revisões e cálculo automático da quantidade de metros cúbicos da madeira. Agora falando em ordens de produção, então vamos como teste aqui incluir OPs para esses dois montantes. Vou incluir aqui 100 montantes. E vamos incluir uma outra OP para o outro montante, que tem um comprimento maior. 100 montantes também.
Confirmamos. Ao sair da rotina, ele vai gerar as OPs intermediárias. No momento da geração da OP, ele vai fazer a mesma revisão, o mesmo cálculo de qual revisão utilizar. No caso, ele reclamou novamente para a lateral, para o comprimento 20,42, e depois vai reclamar novamente para a lateral para o comprimento 21,20. Vamos ver as ordens de produção geradas. Vamos ver que para esse montante, no caso do miolo, ele usou a revisão 001 e colocou essa quantidade de madeira. Para o outro montante, para o mesmo miolo, ele usou a revisão 002 e aí deu uma quantidade diferente de madeira. Isso em função do comprimento, do montante e da largura e espessura do miolo. Ok, acho que isso então atende à necessidade relacionada a ter os cadastros dos miolos, lateral, ripas e ripa finger sem o comprimento.